3 canções de louvor e de adoração ao nosso Deus. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. A palavra de Deus diz assim, acompanhe nas suas Bíblias. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias dos rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhe perguntou onde Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhe: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais ao Senhor. Continuamos então o nosso culto, cantando sobre o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã,
paz. Grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Várias, né? Mais um? Mais três, eu acho. quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem, meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça,
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, Ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Graças a Deus, podemos louvá-lo ao nosso Senhor. Vocês podem se assentar. Eu prefiro as crianças aqui comigo cantando na frente do que correndo lá fora, né? Muito bom ver elas aqui aprendendo a louvar o Senhor. Elas louvam como elas sabem, né? Pular, né? E a gente vai controlando e vai ajudando elas a louvarem ao nosso Deus. Querido, nós já lemos o texto da nossa mensagem, que é Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Queria pedir ao diácono, se fosse possível, trazer um pouco de água para mim aqui. Não é costume eu precisar, mas hoje eu vou precisar. Meus queridos, como já é do conhecimento dos irmãos, hoje nós estamos trazendo uma mensagem especial de Natal, baseado no capítulo 2 de Mateus, do capítulo 1 ao 12. A minha pergunta nessa noite introdutória dessa mensagem, ou na introdução dessa mensagem, né, nessa noite, é: que presente você deu para Jesus, ou que presente você vai dar para Jesus neste Natal? Jesus, ele é o aniversariante do Natal. O presente é para ele, a festa é para ele. Será qual presente Jesus deseja receber? Eu quero deixar claro para você que nós não encontramos na Bíblia
nenhuma recomendação para comemorarmos o nascimento de Jesus. Mas também nós não encontramos nenhuma proibição de fazê-lo. O que é importante é o que devemos fazer e como fazê-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, com o passar dos anos, cada vez mais o Natal tem perdido o seu sentido de ser, tem perdido a sua razão. Natal não é comida, não é bebida, não é consumismo, também não é troca de presente e nem a figura do Papai Noel, que sempre em todos os natais tentam roubar a cena do Natal ou a festa do Natal. Natal é a maior notícia que o mundo já recebeu. O Filho de Deus nasceu, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz nasceu. Natal é o presente de Deus a cada um de nós. Jesus, o Messias, nasceu cumprindo as promessas de Deus. Então, Natal é Jesus. Queridos, está quente, eu sei que vocês estão com calor, e nós vamos ter que nos firmar aí no compromisso da gente permanecer para ouvir a mensagem. Sei que não é fácil aí. Estou quebrando aqui o protocolo para até dizer para que você orem, para que nós possamos aí ter os recursos para forrar nossa igreja, logo ter ar condicionado, quem sabe mais ventiladores, uma forma de uma climatização melhor aí para o nosso templo. Mas voltando aqui, queridos, o livro de Lucas, aliás, o livro de Mateus que nós lemos, foi escrito por um judeu chamado Mateus. Mateus era discípulo de Jesus. Ele escreveu o evangelho para os judeus, para falar a respeito de um judeu chamado Jesus. Ele apresenta Jesus como Messias tão anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Para Mateus, Jesus é o verdadeiro rei dos judeus. Mateus faz uso de várias referências do Antigo Testamento para fundamentar a sua declaração de que Jesus é de fato o Cristo. A palavra-chave do livro de Mateus é Messias. E o versículo-chave se encontra no capítulo 16, o versículo 16, quando Pedro responde, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O capítulo 1 de Mateus começa de maneira sucinta, anunciando o cumprimento da espera de Israel quanto ao nascimento do Messias. Mateus narra dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Jesus é o rei ungido que veio para salvar o seu povo, o Messias prometido. Mateus diz aqui que se cumpre a promessa feita por Deus em 2 Samuel 7, 12, 13, de que Jesus, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, haveria de vir, o Messias haveria de vir, o Cristo haveria de vir. Por isso a mensagem atribuída por Mateus a Jesus Cristo, ela é uma homenagem real. Jesus é o filho de Davi. Judeus e gentios reconheceram que Jesus merece honra real. Jesus, ele é o rei, ele é o Senhor de todos. O capítulo 1 revela que Jesus merece honra real, e o capítulo 2 revela que ele recebeu a honra real. Como é importante olhar para o Evangelho de Mateus, entendendo esses princípios.
O texto que nós lemos, do capítulo 2, nós temos aí uma narrativa, uma história dos magos que vieram do Oriente para adorar o Rei Jesus e trazer-lhes presentes. Texto muito conhecido, eu creio que você já leu várias vezes, você já até ouviu mensagens sobre esse texto. No texto encontramos os seguintes personagens: Jesus, Herodes e os magos que chegaram, no versículo 1 do texto que nós lemos. No versículo 2, Mateus narra que os magos procuravam Jesus para adorá-lo. Quem são os magos? Podemos afirmar que esses magos eram homens gentios, não eram da linhagem de Israel, vieram do Oriente. Ou seja, eles não eram da linhagem de Israel e eles, ao mesmo tempo, eles eram especialistas em coisas sobrenaturais. Eles estudavam sobre isso, sobre os astros, e viam neles sinais do curso da história humana. E o texto não nos diz quantos sábios eram, quantos magos eram. Eles representam antecipadamente os povos não judeus, e aí que são gentios, que chegaram a reconhecer Jesus como Cristo, como Messias enviado. Já no versículo 3, vemos que a notícia sobre Jesus, trazida por esses homens, chegou aos ouvidos de Herodes, e de que Herodes ouviu. Mas quem é Herodes? Herodes aqui é o chamado de o Grande. Ele chegou a ser rei do território da Judéia, dominado pelos romanos. Governou como vassalo de César durante os anos de 37 a 4 a.C. E morreu, segundo a história, em abril, no ano 4 antes de Jesus nascer. Jesus aí deve ter nascido entre o ano 5 ou o ano 6 antes de Cristo. Então Herodes ouve a notícia dos magos, de que eles iam adorar o Senhor. E nos versículos 4 a 6, Mateus narra que o rei Herodes buscou orientação nas escrituras do AT. Ele queria saber aonde Jesus nasceu. Ele queria saber e queria também que os magos falassem algo sobre isso. Mas o texto diz que ele procurou os principais sacerdotes e escribas para saber encontrar aonde Jesus tinha nascido. Já nos versículos 7 e 8, Mateus aponta a intriga de Herodes com os magos. Ele quer ir adorar Jesus, mas era uma farsa. Era apenas uma farsa. Herodes queria que os magos se submetessem ao seu governo, à sua ordem. E no versículo 9, vemos que os magos têm a orientação, mas é da estrela, para irem encontrar Jesus. A estrela aqui, meus irmãos, é algo sobrenatural que aparece para eles. Deus usa meios físicos para chamar a nossa atenção para realidades espirituais. Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é livre para agir em todas as épocas, em todo o tempo. Aqui a estrela também pode ser uma alusão a Números 24, 17. Uma estrela procederá de Jacó. E aqui alguns textos judaicos antigos interpretavam como um símbolo do Messias, que haveria de vir. No versículo 10, Mateus narra a descoberta dos magos. Acharam a Jesus recém-nascido. Eles encontram Jesus e eles se enchem de alegria. Eles se enchem de júbilo, porque encontraram o Messias, Jesus Cristo. Terminando a história, no versículo 9, eles são avisados por Deus para não voltarem à presença de Herodes. Então os magos partem da sua terra por outro caminho. Meus irmãos, na história narrada por Mateus,
texto que nós lemos, nós encontramos vários verbos de movimento. No versículo 1 e 2, o verbo vir, 2 vezes, ir, vão, busquem. Seguem outros verbos, chegar, partir, entrar, voltar e retornar. Encontramos outros verbos que são de informação, perguntar, avisar. E todos esses verbos no texto estão fazendo a ação da busca dos magos para adorar Jesus. Eles queriam encontrar o Cristo. Eles queriam encontrar Jesus para adorá-lo. E por isso o nosso tema é Natal. Os presentes são para adorar o Rei Jesus. Por que nós estamos aqui colocando o tema como presente? Porque eles levaram presentes para Jesus. Eles foram adorar e levaram 3 presentes. Mas eu pergunto aqui, que presente nós podemos ofertar ao Senhor Jesus em adoração? Que homenagem nós podemos entregá-lo para o nosso mestre? Estes magos levaram presentes. Eles foram para adorar. E como nós já fomos informados aqui pelo texto, eles vieram do Oriente com um propósito: adoração ao Rei. E as nossas perguntas são: quais presentes os magos trouxeram? Qual o significado desses presentes? Que consequência tem esses presentes quando foram lançados aos pés de Jesus, ainda criança? E nessas perguntas que aqui foram levantadas, e nas respostas que daremos, iremos entender qual é a mensagem essencial do Natal. Mateus nos informa que os magos trouxeram os seguintes presentes: ouro, incenso e mirra. Qual que era a homenagem que os magos estavam prestando ao Jesus a dar esses presentes? Queridos, em primeiro lugar, ao presentear Jesus com ouro, os magos estavam admitindo que Jesus era de fato o Rei dos Reis, o herdeiro prometido do trono de Davi. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 2, versículo 1. Jesus é o herdeiro do reino de Davi. Jesus é o Rei dos Reis. Queridos, o ouro é conhecido durante todo o tempo também por nós como um metal nobre, não é? De elevada densidade e baixa dureza. Não se acaba. Quando se fala em ouro, logo vem à tona a sua utilização em artigos preciosos, como joias, não é? E de fato, irmãos, o ouro há muito tem sido utilizado para artigos preciosos, joias preciosas em todos os tempos. E os egípcios, por exemplo, já utilizavam a beleza do ouro para a criação de artefatos e ornamentos que foram associados à ideia de riqueza e de eternidade. E o ouro, na Bíblia, era um presente destinado ao rei. Foi o que fez a rainha de Sabá, quando foi conhecer as riquezas de Salomão, lá em 2 Crônicas 9, o versículo 1. Ela levou ouro, entre outras especiarias, mas levou ouro porque era precioso e era presente que era levado aos reis. Meus irmãos, Jesus nasceu na manjedoura. Jesus nasceu no lugar onde os animais se alimentavam. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória e se fez pobre por nós. Ele se humilhou, como está registrado lá em Filipenses capítulo 2. Nasceu numa família pobre. José e Maria eram pessoas pobres, pessoas simples. José era carpinteiro. Jesus, segundo pouco entendimento, tem pouco na Bíblia sobre isso, mas o que nós entendemos é que Jesus teve essa profissão. Jesus trabalhou com seu pai como carpinteiro para ajudar a família. Porque a família não era só Jesus, Maria e José, tinha outros irmãos e irmãs.
era necessário trabalhar. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus na terra, mas não tinha onde reclinar a sua cabeça. Porém, Jesus é o Rei dos Reis. Ele não era, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Criador, Ele é o preservador, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o soberano de todas as coisas, diz a palavra de Deus. Quando os magos presentearam com ouro a Jesus, eles estavam admitindo que Jesus Cristo de fato fosse o Rei dos Reis. Eles estavam adorando como Rei dos Reis. Meus irmãos, Jesus é o soberano dos céus e da terra. É aquele qual tudo e todos os governos, principados, potestade e reinos estão debaixo do seu comando soberano. Os reis do Ater, do Antigo Testamento, eram apenas figura daquele que haveria de vir, o Rei dos Reis, o soberano de toda a terra, o Senhor dos Senhores. Paulo diz, cântico cantado aqui, texto muito lido, conhecido de Colossenses, capítulo 1, de 15 a 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, que principados, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, aleluia. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele redizisse toda a plenitude. Meus irmãos e irmãs, é diante de Jesus, é diante dele que todos nós também iremos nos prostrar um dia. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, de 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse dia vai chegar, nós estamos apenas aqui ensaiando. É diante dele que neste Natal temos que nos prostrar. O presente é para ele, e o presente é a nossa adoração, é o nosso louvor, é o nosso culto, é o nosso reconhecimento de que Ele é o supremo Rei do universo, de que Ele é o Rei dos reis, de que Ele é o Senhor dos senhores. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus também diz que aqueles homens levaram para Jesus incenso. Os magos estavam admitindo que Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Irmãos, aqui estão representados, não é? Os ofícios de Cristo. Primeiro, que Ele é rei. Segundo, que Ele é o sumo sacerdote. O incenso no Antigo Testamento era usado pelos sacerdotes. Eles usavam os incensos para os sacrifícios. Então, o incenso era presente dado aos sacerdotes, para que no templo fosse usado. Quando os magos presentearam Jesus com os incensos, eles estavam reconhecendo Jesus como o sumo sacerdote, como o supremo sacerdote. Quando Jesus nasceu, era comum, ainda nos seus dias, porque nós tivemos o período do silêncio de 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta. O profeta que vem depois é João Batista. Mas o povo ainda, os sacerdotes daquela época, eles ainda ofereciam um sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados, para depois oferecer pelo o pecado do povo. Capítulo 7, 27 de Hebreus, você vai encontrar isso. Nenhum desses sacrifícios eram perfeitos aos olhos de Deus,
Por isso tinham que ser repetidos todos os dias, até que o sacrifício perfeito fosse realizado por Cristo. Nós estamos falando aqui no nascimento, mas é o Cristo que vai para a cruz. É Jesus que vai morrer, é Ele que vai fazer o sacrifício perfeito por nós. Então Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote. Os sacerdotes do AT, eles eram apenas figura daquele que haveria de vir e que seria o sacrifício perfeito no meu e no seu lugar. Derramaria o seu sangue pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio sacrifício que satisfaz a ira de Deus pelos nossos pecados. É lá na cruz que Ele se entregou por nós como único e completo sacrifício pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus nos informa que Ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Se você puder abrir sua Bíblia, é muito bom. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27, diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, sem pecado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo ofereceu. Ele é o próprio sacerdote e Ele é o próprio sacrifício. Meus irmãos, como é interessante observar essa figura sendo cumprida por esses homens que foram adorar. E é por esta razão que somente Ele pode nos apresentar diante de Deus, meus irmãos. O papel do sacerdote era nos levar à presença de Deus, era apresentar os nossos pecados e o sacrifício para sermos perdoados. Jesus agora é o sumo sacerdote que se torna também o nosso mediador e o nosso único mediador entre Deus e os homens, ou entre nós e Deus. O escritor aos Hebreus diz que Jesus abriu o caminho para Deus por meio do véu, isto é, pela sua carne, quando foi sacrificada por nós, o seu sangue foi derramado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus estava morrendo, como símbolo da sua carne que estava sendo partida e do seu sangue que estava sendo derramado, abrindo o caminho de volta para o céu. Agora nós temos um grande sacerdote e podemos entrar na presença de Deus sempre que necessário e podemos adorá-lo, podemos louvá-lo como fizemos aqui nessa noite. Hebreus capítulo 9, 19 a 21. Você pode ir lá ler depois. Meus irmãos, depois de Jesus nascer, viver entre nós, morrer e ressuscitar, de voltar para a glória, de estar sentado ao lado de Deus Pai, nós não podemos fazer nenhum sacrifício pelos nossos pecados, e nem mais recorrer a nenhum sacerdote humano. Para nos apresentar diante de Deus. Jesus é quem nos apresenta diante de Deus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso único caminho que nos leva para o Pai. Um único caminho para o céu é Jesus. Você não pode mais fazer nada, nenhum sacrifício, nenhuma obra. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João 14, versículo 6. Qualquer busca por meio de esforços ou obras realizada por mim e por você será inútil. É tempo perdido. A obra de Cristo foi completa para o perdão
e para a salvação de todos os eleitos. Quando ele estava na cruz, ele declarou tetelestai, ou seja, a obra está consumada. João 19, o versículo 30. Eu cumpri a obra do Pai. Tudo está pronto. Ou ao mesmo tempo tudo está acabado. Esse é o sacrifício perfeito e único. Cristo então estava aí satisfazendo a justiça de Deus pela morte, pela sua morte, por todos, para o perdão dos pecados, mas por todos os eleitos, por todos aqueles que foram chamados, eleitos pelo Pai. Estes pecados, eles nunca poderão ser punidos outra vez. Nunca mais. Porque se fosse possível, estaria violando a justiça de Deus. Não resta mais nada para fazermos, meus irmãos, a não ser se prostrar e adorar e glorificar ao nosso Deus. Irmão, nós temos alegria lá fora por muitas coisas. Às vezes nós pulamos, nós saltamos, nós gritamos, nós batemos palmas. É claro que primeiro essa alegria tem que estar no coração, mas muitas vezes tem faltado na vida da igreja. Essa alegria para adoração. Uma alegria verdadeira, genuína. Às vezes você não precisa gritar, nem pular, nem bater palma. Mas ela precisa estar viva no seu coração. Você tem que ter maneiras para demonstrar essa alegria. Em adoração ao nosso Deus. Mas, meus irmãos, nós temos o segundo presente. Ao presentear aqui com ouro, incenso, está incluído também a mirra. Os magos estavam aqui admitindo que Jesus é o maior profeta. O maior profeta, o supremo profeta. Tudo aí no versículo 11. Ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, a mirra é um óleo cheiroso, extraído de uma planta espinhosa. Era utilizada pelos profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas a reis, ou para ministrar cura aos leprosos. Então era muito comum estar na mão dos profetas, ou receberem como presentes para serem usados. A mirra tinha um grande valor na época. E quando os magos presentearam a Jesus com mirra, eles estavam identificando que Jesus é o maior profeta, o supremo profeta. E aqui está o terceiro ofício de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Nós estamos seguindo a ordem aqui dos presentes. Ali, diante dos magos, estava aquele que é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o maior e o supremo profeta de todos os tempos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Deus escolheu, meus irmãos, homens simples para o ofício de profetas. Moisés era gago, pesado de língua. Precisou que Deus levantasse outro profeta, o seu irmão. Moisés tinha que falar como boca de Deus, e Arão tinha que transmitir ao povo. Moisés não quis esse ofício. Ele foi profeta, foi também legislador do povo. O profeta Isaías, pouco a gente se vê falar sobre Isaías, mas ele era casado, e ele tinha filhos, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha família para cuidar. Isaías 7, de 3 a 9. Mas foi chamado para ser profeta de Deus. Profeta que sofreu, né? E é um dos grandes livros da Bíblia, é um dos profetas maiores. O profeta Amós era boiadeiro, meus irmãos. E Deus chamou esse homem para ser profeta. Ele também era um cultivador de sicômoros. Era uma árvore, né, de frutos verdes, parecido com figos. E ele trabalhava também colhendo esses frutos. Homem simples. Profeta Jeremias vinha de uma família de agricultor, provavelmente também aprendeu, não é, a agricultura. Homem simples.
E Deus usou esses homens e outros profetas como canal direto da revelação divina. Eles eram vocacionados por Deus para transmitir ao povo que o próprio Deus lhe revelara. Tudo o que Deus quis comunicar ao povo por meio de palavras humanas, Deus fez através desses homens, por boca dos profetas. E o profeta verdadeiro é aquele que fala, ou que revela o que Deus manda falar. 1 Reis 22, 14. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram apenas figura, meus irmãos, do grande profeta, do supremo profeta que haveria de vir. A revelação, o verbo de Deus no mundo, o Deus encarnado. Ele é o maior profeta. E no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus, Ele não é o canal direto de Deus para revelar o que Deus manda. Sabe por quê? Porque Ele é a própria revelação. Amém? Ele é a própria palavra. Ele é o profeta por excelência. Ele é o único profeta. E como Ele o foi, nem antes e nem depois dele haverá outro. Seu ofício de profeta despertou admiração no povo logo no início do seu ministério. Lucas 7,16. O povo ficou alvoroçado. Quem é esse homem? Que sabedoria é esta? Meus irmãos, Jesus se apresenta em seus discursos diferente dos profetas do AT, do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. O verdadeiro profeta tinha que dizer assim diz o Senhor, porque não era a palavra deles, era de Deus. Mas Jesus se apresenta de forma diferente. Ele diz, eu vim, Lucas 19:10. Ele diz, eu sou eu que falo contigo, João 14:26. A sua palavra não pode ser separada da sua pessoa. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. João capítulo 1, versículo 19. Jesus, meus irmãos e irmãs, é aquele sobre quem foram dadas as profecias do Antigo Testamento. Sem ele nenhuma profecia haveria. Ele mesmo informou sobre essa verdade em Lucas, capítulo 24, 25 a 27. Nós não dá para a gente ler, pois você pode consultar em casa. Moisés revelara a seu respeito como profeta prometido. E depois ele foi reconhecido pelos cristãos da igreja primitiva como esse verdadeiro profeta. Atos capítulo 3, versículo 22 a 24. Depois você pode conferir. Ele foi reconhecido, ele foi aceito. Meus irmãos, a confissão de fé de Westminster, comentada por A.R. Hodge, ele diz o seguinte: Cristo, porém, era a palavra de Deus encarnada, era e é, né? E pessoal, aquele que eternamente estivera no seio do Pai, e conhecia o Pai, e consequentemente como profeta medianeiro, ele é aquela fonte original da revelação, da qual todos os demais profetas são os fluxos, ou seja, vieram dele, receberam dele. Ele é o profeta de todos os profetas, o mestre de todos os mestres. E aqui novamente, nós vamos para o escritor aos Hebreus, porque ele nos informa lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a própria palavra. Ele é o mensageiro e a própria mensagem. A sua vida, obra e palavras é o próprio conteúdo da sua mensagem. Ele é o Evangelho. Ele é a mensagem que nós devemos pregar e proclamar ao mundo. Natal é Jesus nasceu.
nasceu o Salvador, o Rei, sacerdote e mestre. O Evangelho é dizer que pela sua graça, Cristo nos proporcionou o perdão e a vida eterna, que são os benefícios de sua morte vicária, os quais nós relembramos na Eucaristia, na ceia do Senhor, o que faremos logo mais. Mas partindo para a conclusão, já que nós vimos que esses homens adoraram o Senhor com júbilo e alegria, e entregaram esses presentes que tinham esses significados, nós podemos perguntar agora, que presente nós podemos ofertar ao Senhor Jesus? Que homenagem nós podemos entregá-lo? Os magos desejaram adorá-lo, e por isso vieram ao seu encontro. Ao encontrá-lo, lhe deram adoração, reconhecendo Jesus como Rei dos Reis, reconhecendo Jesus como sumo sacerdote e como maior e supremo profeta de todos os tempos. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus é o verdadeiro Rei da sua vida. Ele é o seu sumo sacerdote, o verdadeiro sacrifício pelos seus pecados. Você já entendeu bem essa mensagem? Jesus é o seu Salvador. Você precisa recorrer a outro profeta para ouvir Deus falar? Ou Jesus é o seu profeta por excelência? Tem muita gente buscando outros profetas aí, para trazer uma nova revelação. Jesus é o supremo profeta, é o último profeta. Tudo que ele quis está revelado na palavra de Deus. Se for assim, se você tem procurado ouvir outro profeta, esqueça. Leia a palavra, ouça a voz de Jesus. A Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem. E se assim o reconhecemos, ele é e será sempre o centro do nosso Natal. Amém, queridos? Ele é e será sempre o centro do nosso Natal. Todas as nossas comemorações estarão voltadas para Jesus. Isso é o que eu espero, e isso é o que Deus espera de mim e de você. Uma verdadeira adoração, um reconhecimento de que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o sumo sacerdote por excelência, que Ele é o profeta maior, absoluto, que veio, que é a palavra que se encarnou. Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra aqui pregada. Obrigado porque o Senhor fala conosco sempre que abrimos a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra se cumpre, Senhor. As Tuas profecias se cumprem. Tu não é homem para que minta, Senhor. E tudo que o Senhor prometeu através dos Teus santos profetas, que o Senhor vocacionou e encheu do Teu Espírito Santo, dando a eles a revelação. E homens como Isaías, que citamos aqui, como Moisés, Elias, Jeremias e outros, Senhor, homens que o Senhor usou para falar do Messias que haveria de nascer. As pessoas conheciam, Senhor. Nós não sabemos muito sobre esses magos, mas eles foram guiados pela estrela, uma estrela que Deus mandou. E esses homens agora trazem os presentes, que lembram, que figuram aquilo que Jesus, nos seus ofícios, seria. E nós te engrandecemos, Senhor Jesus, porque Tu é o nosso Rei dos Reis, Tu é o nosso Senhor dos Senhores, Tu é o soberano, o eterno, que veio habitar conosco, cheio de graça e de verdade. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu é o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que é o sacrifício, que faz o sacrifício sendo o próprio sacrifício, que morre por nós, que recebe a ira de Deus, que aplaca a ira de Deus sobre si, para perdoar os nossos pecados. E graças a Ti, Jesus, ao Teu sacrifício, nós fomos declarados justos por Deus.
fomos perdoados e nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Mas obrigado, Senhor, porque a tua palavra revela tudo isso sobre ti. E tu com a tua própria boca pôde falar aos homens nessa terra. Porque tu é o supremo profeta. E tu ensinou durante 3 anos do teu ministério aos teus discípulos. E a tua palavra foi escrita sobre os teus feitos, sobre as tuas palavras faladas. E a tua palavra chegou até nós, pregada, impactou nosso coração. E nós cremos em ti pelo poder do teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós podemos ir para a mesa da ceia, jubilosos, Senhor, alegres, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor ressuscitou e está vivo, e haverá de voltar para buscar a tua igreja. Oh, Pai, que nós possamos partir com essa esperança para a glória. Ou quem sabe, Senhor, ver o Senhor descendo para buscar a tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que mesmo se vivos estivermos, vamos ver. E se já estivermos mortos, quando o Senhor voltar, o Senhor há de ressuscitar para esse grande dia. E tudo isso será, ó Deus, claro aos nossos olhos, a tua vinda, e estaremos com o Senhor para sempre. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos e te glorificamos nessa noite, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês podem se assentar.